O ano de 2024 marca também 100 anos da morte de Hercílio Luz, político que dá o nome, a um dos principais cartões postais do Estado, também é responsável por idealizar essa construção sensacional, que marca a vida de todo mundo que passa por aqui. Inclusive, os mandatos de Hercílio Luz foram marcados pelo investimento em infraestrutura. A Karina Kobe explica um pouquinho melhor em reportagem agora. Filho de Joaquina Ananias Neves da Luz, descendente de bandeirantes, e de Jacinto José da Luz, um comerciante de origem açoriana. Hercílio Pedro da Luz nasceu em 29 de maio de 1860, na antiga Desterro, e foi aqui que deixou seu nome marcado na história. Formado em engenharia, entrou na política com cargos técnicos, sendo nomeado chefe da Comissão de Terras de Blumenau em um momento de grande tensão política no país. Ele se opõe, em 1893, ao governo que estava constituído, que ocupava o casarão, que hoje é o Palácio Cruz e Souza. E, por exemplo, ele faz um movimento a cavalo de mais de 100 pessoas, cerca o palácio, toma o poder de assalto, se autodeclama governador. Só que a pessoa que ele apoiava, que era o Floriano Peixoto, diz: não, olha, você não é o governador, saia e volte de uma outra maneira. Em 1894, Hercílio Luz foi o primeiro governador de Santa Catarina eleito por voto direto. Foi durante o seu mandato que sancionou a mudança do nome da capital, passando de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis. Foi uma homenagem a Floriano Peixoto. Ele fez engenharia na Bélgica, se especializou em várias áreas na Bélgica e lá viajando constatou uma série de realizações na área da engenharia rodoviária. Foi um governador que mudou a história de Santa Catarina definitivamente. Teve governos marcados pelos investimentos em infraestrutura, como a expansão da rede viária, a modernização dos portos, o povoamento de regiões do estado. A administração também ficou marcada pela obra de canalização do Rio da Bulha, atual Avenida Hercílio Luz, mas que na época era chamada de Avenida do Saneamento, sendo considerada a primeira grande obra de esgoto em Santa Catarina. Por ser engenheiro e por atuar politicamente, não só no executivo, mas também no legislativo, senador, deputado federal, ele é um cara que vai se preocupar muito com a estrutura e infraestrutura de comunicação, de transporte, de educação. Foi governador por 3 vezes e foi durante o seu último mandato que teve início a construção da Ponte Pêncil, para ligar ilha ao continente. Uma obra que se tornaria um marco na história de Santa Catarina. A ousadia de construir algo tão monumental chamou a atenção do mundo, virou manchete internacional. Foram 4 anos de obra, mas seu idealizador não conseguiu vê-la pronta. Hercílio Luz faleceu em outubro de 1924. Há 100 anos, foi vencido por um câncer, mas deixou este símbolo como herança para o Estado. Deixou o nome dele, Ele também se preocupava com isso. Naquele momento, final do século XIX, começo do século XX, se personificava muito as coisas, E ele tinha essa imagem de que ele queria ficar para a posteridade. Meses antes de sua morte, uma réplica em tamanho menor foi construída e exposta na Praça 15, em Florianópolis, para que ele pudesse ver como ficaria a obra que marcou sua trajetória. Inicialmente, a ponte iria ter outro nome, diferente do atual. Chamava-se Ponte Independência, que seria inaugurada no centenário da independência brasileira. E aí, com a morte dele, acabou sendo a Ponte Hercílio Luz, uma grande homenagem. Reconhecido como uma liderança visionária, compreendeu a importância da infraestrutura e da modernização para o desenvolvimento de Santa Catarina e até por isso recebeu homenagens em diversas cidades do estado. O estádio do Marcílio Dias de Itajaí, o Hercílio Luz de Tubarão, no estado de Santa Catarina você tem praças, avenidas, ruas, todas homenageando Hercílio Luz. Se na vida profissional ele deixou um grande legado, na vida pessoal deixou muitos herdeiros. Teve 14 filhos, entre eles Abelardo Luz. Mas talvez nada nos faça lembrar mais do político e de toda a sua trajetória do que a ponte que transformou a ilha. A monumental Ponte Hercílio Luz já se aproxima dos seus 100 anos de história. Uma história que se mistura e se confunde com a história do seu criador.